Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivanir Aguiar, diretor operacional da Fortus Consultoria Contábil e hoje estou aqui para conversar com você sobre um assunto que sempre levanta muitas dúvidas, fazer a declaração do imposto de renda. Pois é, chegou aquele momento que anualmente não tem como fugir, o de acertar as contas com o fisco. Este ano, o prazo para você entregar a sua declaração de renda 2017 base 16 vai até o dia 28 de abril impreterivelmente. E é justamente nesta hora de fazer sua declaração de renda que as dúvidas surgem. Confira agora 12 dicas que vou dar para você pagar menos imposto estando dentro da lei. Então, a primeira dica é a escolha do melhor modelo para fazer a declaração. Mesmo que nos últimos anos você tenha feito a entrega da declaração pelo modelo simplificado, que é aquele que permite deduzir diretamente da sua renda 20%, sem a necessidade de comprovação de qualquer despesa, eu sugiro que faça pela declaração completa, utilizando todos os gastos que tenha em mãos, como despesas com plano de saúde, dependentes e educação, despesas médicas, ou seja, todas aquelas que você tenha e que seja passível de dedução. Somente depois de fazer o preenchimento da sua declaração, como se fosse uma declaração completa, que faça a opção pela completa ou pela simplificada. Porque acontece de a pessoa mudar o seu perfil ao longo dos anos, mas ela estava acostumada a fazer pelo modelo simplificado e nem sempre é a melhor opção. A segunda dica que eu trago é a escolha da entrega da declaração em conjunto com o cônjuge ou em separado. É importante fazer essa análise porque muitas vezes a soma das rendas faz com que você tenha um imposto a pagar maior por uma mudança da alíquota. Então é importante analisar em conjunto ou em separado. Por que é importante essa análise? Se o cônjuge possui pouca renda ou rendimentos apenas isentos e várias despesas dedutíveis, é interessante entregar a declaração conjunta. Já se o cônjuge possui renda e suas despesas, é importante que ele faça uma simulação em separado e somente depois compare a entrega da declaração conjunta ou separadas. Aí sim vai se ter certeza da melhor opção, ou seja, aquela que vai trazer uma maior economia na hora de pagar um imposto. A dica número 3 que eu trago é a avaliação da declaração, incluindo ou não o dependente que recebe pensão alimentícia. Quando se informa um dependente, além de poder aproveitar as despesas com educação, saúde, todas aquelas que a gente já sabe, na sua declaração, a renda que ele recebe também deve ser somada à sua renda. E por esse motivo poderá ter um imposto a pagar maior do que se fizer a declaração não informando este dependente, né? Então vai ter apenas a sua renda, não informa as despesas dele e, se necessário, ele entrega a declaração em separado. Então a sugestão é esta: analise se vai informar um dependente e informando também a renda dele. Então, a quarta dica que eu trago está relacionada com a declaração da renda de aluguel de um imóvel que pertence ao casal. Poucos sabem, mas este valor ele poderá ser dividido 50% na declaração de cada um dos cônjuges, ou mesmo 100% naquela declaração que está enquadrada na alíquota menor. Então, fazer essa análise, se declarar apenas em uma ou separar 50% na de cada cônjuge, é interessante e possibilitará você ter, então, uma economia no pagamento do imposto. Dica número 5, relacionada com a renda de aluguel. Algumas pessoas desconhecem, mas é possível abater aquelas despesas que são de responsabilidade do proprietário do imóvel do valor da renda de aluguel que percebeu ao longo do ano. Eu cito aí, por exemplo, o IPTU ou mesmo a taxa de administração paga para uma imobiliária, né? Mas é importante que o proprietário declare lá nos pagamentos o CNPJ, os dados e quanto pagou para a imobiliária, para assim então abater do valor
de renda de aluguel mensal e desta forma ter uma economia na hora de pagar o imposto. Dica número 6. Dedução de despesas de educação de dependentes portadores de deficiência como despesas médicas. Algumas pessoas desconhecem essa brecha, essa possibilidade que tem na legislação. Aquelas despesas com educação de dependentes portadores de deficiência podem ser informados na declaração de renda como sendo despesas médicas e desta forma não haverá um limite para dedução como há nas despesas com educação. Mas é importante se guardar os laudos médicos que atestem essa deficiência, bem como todos aqueles comprovantes das suas despesas pagas a título de educação para o dependente portador de deficiência. Dica número 7. Despesas com pensão alimentícia judicial. A despesa com a pensão alimentícia judicial ela é totalmente dedutível da base do imposto de renda, desde que tenha uma decisão judicial. Ocorre que muitas pessoas auxiliam seus pais, avós, mas não há um amparo legal para fazer a dedução desta despesa na sua declaração. Então a dica que fica aqui é que se houver uma necessidade de um amparo alimentício para pais, avós, que se tenha uma decisão homologada na Justiça para que essa despesa então seja totalmente dedutível na sua declaração de imposto de renda no modelo completo. Dica número 8. Adicione custos com a manutenção do seu imóvel ao valor do bem na sua declaração. O ganho de capital, que é a diferença entre o valor da venda do seu bem e aquele valor que consta na sua declaração, é tributado a uma alíquota de 15%. E se ao longo dos anos você foi adicionando reformas, pinturas, a mão de obra, tudo isso ao valor do seu imóvel, neste momento este ganho será menor e, por sua vez, o imposto será menor. Quanto maior o valor, menor será o ganho. A Receita Federal não permite que se faça uma avaliação do imóvel ao valor de mercado. É necessário guardar esses comprovantes de despesas por um período de até 5 anos. Importante também saber que no momento da compra do imóvel, gastos como o ITBI, despesas com o cartório e até mesmo uma taxa com o corretor de imóveis que auxiliou na compra do seu imóvel também pode ser adicionado ao valor do bem. Desta forma, o ganho será menor no momento da venda e pagará menos imposto. Dica número 9. Imóvel recebido como herança. Avaliar a transferência pelo valor de mercado. Quando finalizado o formal de partilha e os bens forem divididos, é possível optar pela transferência do bem pelo valor da declaração ou pelo valor de mercado. Neste caso, quando o imóvel tiver sido adquirido há vários anos, é possível utilizar o valor de mercado e transferir pelo novo valor. Mas cuidado, que neste caso deve ter a realização da apuração do ganho de capital lá no programa GCAP e calcular o valor devido. O imposto será pago antecipado, ou seja, pelo CPF do espólio, mas com descontos. E quando o herdeiro for vender mesmo, o seu ganho será menor e pagará menos imposto. O importante é saber que será pago o imposto e apurado o ganho no CPF do espólio, ou seja, daquela pessoa que tinha o bem antes do seu falecimento. É interessante, por exemplo, para quem tinha um imóvel adquirido até 1969, que hoje estaria 100% isento do pagamento do imposto, quando que o herdeiro, ao receber este bem ao valor histórico, quando for fazer a venda deste imóvel, provavelmente este ganho de capital será maior e pagará maior imposto. Então, avaliar as duas alternativas, ao custo histórico, que é interessante para quem não pretende se desfazer daquele bem, ou pelo valor de mercado para quem pretende futuramente fazer a venda. A 10ª dica que eu trago é sobre a previdência complementar, que é possível a dedução de até 12% da sua renda. Algumas pessoas realizam poupança
e esquecem-se dessa possibilidade muito vantajosa na hora de pagar o imposto de renda, que é o PGBL. O PGBL é aquela previdência que é possível fazer a dedução ao longo do ano do valor que foi pago no ano anterior. Cuidado, o valor do VGBL é um bem e este bem ele deve ser adicionado na lista de bens e somente será tributado quando você fizer a resgate do VGBL ou fizer o recebimento mensal então desse plano de previdência. A dica número 11 é uma lembrança que é possível fazer o abatimento no seu imposto de renda da previdência paga para o seu empregado doméstico. Muitas pessoas têm um empregado doméstico, fazem o recolhimento do INSS, mas esquecem-se que essa despesa ela é dedutível. Então, é uma lembrança, não é? Mais do que uma dica, de utilizar todas as possibilidades de deduções na sua declaração completa. Então, utilizar o abatimento previsto em lei em relação ao valor pago para o empregado doméstico. A dica número 12 que eu trago é para os autônomos, que muitas vezes desconhecem que, mesmo prestando serviço apenas para pessoas jurídicas, pode utilizar o livro caixa e abater do valor dos seus ganhos mensais. É bem interessante porque hoje o livro caixa ele é utilizado principalmente por profissionais liberais que prestam serviços para pessoas físicas, mas a legislação permite que se utilize o livro caixa para abater também das rendas recebidas de pessoa jurídica. Mas é importante preparar o seu livro caixa, ter toda a comprovação dessas despesas que foi utilizada mensalmente, porque poderá ser solicitada por um prazo de até 5 anos. Então, a dica é essa. Você, profissional autônomo, que presta serviço para pessoas jurídicas, também pode ter um livro caixa e, desta forma, pagar menos imposto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino que fica aqui ao lado para ser avisado sempre que tiver um novo vídeo. Siga também a Fortes nas redes sociais. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.